Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pega Visão aqui neste domingo de manhã. Lembrando para você participar também, vir aqui comigo nos estúdios da Band falar de futebol, manda uma mensagem no meu Instagram, um direct, @FernandoVerchay. Você vai receber um formulário e pode vir aqui falar desse esporte que a gente tanto ama e todos os outros esportes aqui da Band. Fórmula 1, UFC, vamos levando o programa aqui. Bom, vamos trazer agora os participantes que estarão conosco hoje, mas antes disso, vamos para um rápido break, é apenas 30 segundos. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Não falei que era rapidinho, apenas 30 segundos e agora vamos para os participantes. Roda o VT do nosso primeiro comentarista, Alan Viana. Eu sou Alan Viana, do canal Visão Botafoguense. Prazer estar aqui na Band, canal do esporte, aliás. Bom, o Alan torcedor é um Alan que influencia muito, principalmente os filhos, né? O Aaron, ele sai da maternidade com a roupa do Botafogo. Minha esposa tinha preparado um enxoval todo lindinho para ele sair. Aí a médica falou, cadê a roupa? Eu tirei de dentro do bolso. Falei assim, aqui, é esse daqui. Aí ele botou uma roupa 3 números maior, mas saiu com a roupa do Botafogo. Muito importante pra gente que trabalha com a mídia independente, ter esse espaço de chegar aqui, falar. É emocionante, você faz YouTube, você faz imagem, mas aqui na TV é outra coisa, é outro universo. Vamos falar muito sobre futebol carioca, futebol alemão, vamos falar também sobre o UFC, vamos trocar uma ideia, falar sobre as considerações de todos, a visão, né? Já que somos canais, a Band tem o Pega Visão, o meu canal é a Visão Botafoguense, então eu sou primo desse programa, né? Seja bem-vindo, Alan. Tudo bem? Tranquilo? Senta aí, fica à vontade. Já vamos chamar aqui o próximo comentarista, que é o Roberto Silva. Roda o VT dele. Bom, eu sou o Roberto, atualmente sou jornalista esportivo, né? Estou me formando na área, estou atuando já nessa área também. Sou torcedor do Atlético Paranaense, mas tenho um carinho pelo Internacional, né? Por conta do meu pai, que era gaúcho, torcedor do Inter. E hoje eu espero aproveitar bem a oportunidade aqui, né? De poder ser comentarista por um dia, porque é um sonho meu desde a infância, né? O Roberto torcedor é um cara mais comedido, né? Que eu não gosto muito de estar ali, por exemplo, em bar, lotado, aquela coisa assim. Eu gosto de assistir o jogo com calma, com tranquilidade. E aí é onde eu tenho mais espaço para poder analisar, sentir o jogo, poder fazer uma análise sobre o que está acontecendo dentro de campo, coisa que eu acho que ali no calor da batalha eu acho que você não vai conseguir. Tem muita gente e tal, aquela coisa mais fervorosa. Eu não sou esse tipo de torcedor, eu sou o cara mais comedido. Chega mais, Roberto. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, Fernando? Certo? Senta aí, fica à vontade. Bom, o pessoal de casa vai conhecer cada vez mais aqui os comentaristas, mas vou iniciar com o Roberto, que já morou em Curitiba, aqui na minha cidade natal, torcedor do Atlético Paranaense. Tá vendo? A torcida do Flamengo que se cuide, tá numerosa aqui os atleticanos no Rio de Janeiro, né? Fala aí, Roberto, um pouco sobre você, os times aí, né? Um pouco do Rio de Janeiro, um pouco do Paraná, quais seus clubes de preferência? Então, como eu tinha comentado aqui, eu sou torcedor do Atlético Paranaense, né? Tenho os pais gaúchos, também tenho um carinho pelo Inter. E morei até em Curitiba até os 12 anos de idade, hoje estou morando aqui no Rio. Tenho acompanhado bastante futebol carioca, né? Torço bastante aqui pelos clubes do Rio e tenho visto bastante aí sobre tudo que está acontecendo aí no Campeonato Carioca, na Libertadores, na Copa do Brasil, todos os resultados em geral aí dos clubes cariocas. Certo, legal, bom, você mencionou o Internacional, que a Estrela Bet também está lá como patrocinadora. Vamos conversar um pouco mais sobre o Atlético aqui, mas agora vamos com o Alan. Fala aí, Alan, como chegou aqui, qual o clube do coração, conta pra gente. Bom, não é que eu tenho um clube do coração, é que eu sou muito Botafogo mesmo, né? Tanto que a gente chega aqui, olha que coisa maravilhosa, a gente já chega, já ouve sim, a gente se sente em casa, não tem jeito. O Atlético Paranaense vem crescendo, mas ainda não é maior que o Botafogo não, já vou deixar esse recado pra galera aí. Não, realmente não é mesmo, o Botafogo tem uma história muito grande. Sim, sim. Apesar do Atlético ter vencido alguns títulos aí, mas a história do Botafogo é imensa. Né? Sim, não, mas
mas tenho um respeito gigantesco pelo Atlético Paranaense, pelo Curitiba, mas a gente dói um pouquinho na alma, né, quando o pessoal quer comparar a história do futebol, aí esquece tudo que o Botafogo já fez pelo Brasil, mas sou Botafogo, comento sobre o Botafogo, sempre estou seguindo, tento trazer as informações em tempo real, mas é isso aí. Certo. Prazer estar aqui. Ok. Vamos aqui começar com a resenha dos jogos da semana, né? Schalke 04 e Colônia, hoje, 11h30 da manhã. Os comentaristas já vieram de casa e sabendo sobre este duelo. Vou começar com o Roberto, sua visão para esse jogo. Olha, o Schalke, né, vem passando por um momento bem delicado no campeonato alemão, né, o último da tabela, tá com problemas financeiros, né, desde 2020, com uma dívida de 217 milhões de euros, que agora conseguiu equacionar cerca de 34 milhões, mas ainda passa por dificuldades, assim. E apesar da gente estar somente ainda no final do primeiro turno, o Schalke já é praticamente o primeiro clube a decretar seu descenso. E acredito que, pelo andar da carruagem, vem mais uma derrota por aí. O Schalke, que ainda não conseguiu vencer, né, depois da volta do campeonato alemão, são 2 empates e 3 derrotas, então assim, a tendência é que o Schalke acabe perdendo mais uma para o Colônia. Certo, e a gente traz aqui as informações do campeonato alemão, porque o campeonato alemão também está na Band. Né? E também queria destacar aqui que 10 dos últimos 12 jogos entre Schalke e Colônia terminaram com as duas equipes fazendo gols. Então, são jogos bem movimentados mesmo, historicamente, na temporada passada, temporada retrasada, no campeonato alemão, Copa da Alemanha, onde esses times se enfrentam, normalmente o placar é bem movimentado, né? Para quem gosta de palpites, aí é só lembrar da Estrela Bet, é para ser um jogo com gols. E a sua visão, Alan? E o Schalke 04 é um clube muito tradicional, né? Ele está nessa posição da tabela muito provavelmente muito incômoda, porque é uma torcida numerosa dentro da Alemanha e mexe um pouco com o brio do torcedor. Mas essa questão da dívida, né? Eu, como botafoguense, posso falar de dívida de cadeira, hoje vem sendo equacionado, mas com essa questão de dívida é muito complicado de se lidar e de se contratar, já que o futebol é investimento, em muitos momentos é palavra de confiança, mas acredito também que o Schalke já é um virtual rebaixado. Certo, certo. Bom, vamos para o outro jogo aqui do campeonato alemão, né? Trazer para o pessoal aqui o jogo do Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, hoje, 1h30 da tarde. Queria também aqui lembrar que o campeonato alemão retornou com tudo, né? Lá na Europa tem a temporada, então o alemão já não, o campeonato alemão não aconteceram grandes jogos aqui no início de janeiro, né? Tava em pausa. Agora que retornou, é coisa recente. E queria destacar aqui, por exemplo, o Wolfsburg venceu o Freiburg por 6-0, né? Nessa rodada de retorno dos 9 jogos, em 7 as duas equipes fizeram gols. Então, nossa, tá 1-0, daqui a pouco vira para 2-1, empate para 2-2. É muito bacana assistir o campeonato alemão. Jogos assim de altíssimo nível mesmo. Né? Queria até destacar aqui o Borussia Dortmund, que no retorno venceu o Augsburg por 4-3 e depois foi jogar com o Mainz. Aos 5 minutos de jogo já estava 1-1. Tinha feito gol sofrido, tipo, uma loucura. É muito bacana você acompanhar os jogos do campeonato alemão. Não termina às vezes assim 5-5, porque não é possível. A bola dá na trave, o VAR anula um gol, o goleiro defende, mas são jogos muito, nossa, bem movimentados. O time entra para atacar de verdade mesmo. Fala aí, Roberto. Então, o campeonato alemão ele está bem equilibrado, apesar do Bayern estar na liderança, né? Até o sexto colocado ali, todo mundo ainda tem chance de título. E o que está nos surpreendendo, né, nesse final de primeiro turno é o Union Berlim, né, que está ali na vice-liderança e chega aí com, quem sabe, não acabe com o reinado bávaro, né, na Bundesliga. Eu torço para que alguém consiga acabar com esse reinado, né, porque já 9 temporadas seguidas, né, o Bayern ali dominante, então eu torço para alguém quebrar isso aí, esse tabu. Ah, isso é bom, né? Igual no Campeonato Brasileiro, que tem bastante diversidade. Um vence, daqui a pouco outro vence, daqui a pouco... Não, os flamenguistas estão achando que vão vencer toda hora agora, mas também não é assim, né? Então, agora no alemão é Bayern de Munique toda hora também torço para dar um... Né? Senão fica... A Espanha já é Real Madrid e Barcelona só, né? A Itália ainda agora está um pouquinho variando, ficou muitos anos só Juventus. Mas eu acho bem importante essa... Vence aqui, daqui a pouco outro é campeão, para ficar algo mais equilibrado e mais emocionante também, né? O Bayer Leverkusen tem um desfalque importante, que é o Chiles, né? O tcheco republicano. Bom jogador, goleador, porte físico privilegiado, quase uma certeza de gols
pelo lado do Bayer Leverkusen, e eles não vão poder contar com esse jogador para um jogo muito difícil contra o Borussia, né? Certo. E lembrando aqui, em gols, né, assim como eu mencionei do Schalke e Colônia, que 10 dos últimos 12 jogos, curiosamente, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund também, 10 dos últimos 12 jogos, as duas equipes fizeram gols. Então, entrar em campo, pode ter certeza que é jogo aí para placar bem movimentado, bem longe aí do 0-0. Tá? Agora, passando o campeonato alemão aqui, né, semana passada tivemos a estreia do UFC aqui na Band, então seguiremos trazendo um pouco desse esporte aqui no programa também. Até hoje temos o Alan aí, que é especialista em uma arte marcial. Fala um pouco aí, Alan, da sua arte marcial, Então, um pouco do UFC também. A gente trabalha com esporte, né? Acaba sendo apaixonado por todos. Eu sou apaixonado por futebol e pelo taekwondo em especial, né? Sou mestre quinto dan em taekwondo, tenho essa prática de arte marcial desde a minha infância. E o UFC, eu acho que a luta que marcou mais foi a despedida do Shogun, né? Foi uma... Apesar da derrota, são 16 anos dentro do UFC, muitas vitórias, muito mais vitórias que derrotas, porque o cartel dele tem poucas derrotas, não consigo precisar o número agora. Porém, é um cara de história que levantou a arte marcial. E o UFC é um evento que faz com que a arte marcial seja popular cada vez mais, independente de qual seja. Certo. Tá vendo quinto dan em taekwondo, por isso que eu concordei que o Botafogo é melhor que o Atlético. Eu tô brincando, a história do Botafogo, olha, poucos clubes no Brasil têm, da história, né? Às vezes o cara fala, e o título? Aí tem título que às vezes, esse aqui o cara vai dizer que não vale, que lá era diferente, claro, mas a história do Botafogo é imensa mesmo. Fala aí, Alan, do seu lutador preferido no UFC, o cara que te marcou. Eu acho que o Spider, o Anderson Silva, é porque assim, uma coisa que me chamou bastante atenção nele, né, porque assim, ali é um momento que os lutadores estão tensos e ele mostrava assim uma leveza, uma naturalidade, eu acho que aquilo me impressionava, né, aquela forma dele de lutar, de desafiar o adversário, aquela confiança, né, então assim, era uma estratégia psicológica dele que muitas das vezes beneficiou ele ao ganhar lutas, né, ele pode ter conseguido desconcentrar o adversário, eu achei aquilo interessante e reverente da parte dele. Certo. Até quando ele perdeu para o Chris Weidman, o pessoal falou, pô, mas por que ele baixou a guarda? Mas ele lutava dessa forma, né? Por isso que levou ele lá. Um dia deu errado, mas outros 300 dias deu certo. Então, Exatamente. No fim das contas, né? E, Alan, você que é do taekwondo, qual a sua opinião naquela questão do Anderson Silva ter, talvez, disputado as Olimpíadas do taekwondo? O que você viu daquela... Então, a estrutura física do lutador de UFC é um pouco diferente do atleta olímpico de taekwondo. Se você olhar a estrutura física do Anderson Silva, ele é mais robusto, né? Forte pra caramba. Mas a nível de propaganda seria fantástico. Todo mundo sabe da capacidade do Anderson Silva, não tem o que tirar, não tem o que falar mais. Porém, gerou aquela questão pela Kukion não aceitar que o profissional dispute uma Olimpíada. Então, teve toda essa polêmica em cima disso. Porém, a ideia do Anderson Silva é ser fantástico, principalmente para o taekwondo brasileiro. O professor que está lá na sua academia, pô, o Spider luta taekwondo, foi para a Olimpíada no taekwondo, ia dar um boom, né? Mas isso é um assunto superado. Ele é um cara que hoje é embaixador do taekwondo, é uma das pessoas que difundem, que falam sobre o taekwondo, mas infelizmente para o taekwondo brasileiro ele não foi atleta olímpico. Certo. Bom, quanto a mim, né, falar do UFC, fui convidado pela Band para assistir no camarote, fui lá, assisti, foi muito bom. Foi legal acompanhar a despedida do Shogun, que é um cara lá da minha cidade, Curitiba, da Academia Chutebox. Acompanhei bem o início da carreira dele, que até encontrei com ele pessoalmente, mas lá em Curitiba e, né, por coincidência, hoje está na Band, ser convidado para ir lá assistir a despedida dele, para mim foi bem marcante. Bom, como falei, né, a Band que tem vários esportes, a gente vai dando conta de conversar aqui de tudo um pouco no programa. Agora, voltando para o futebol, vamos para o nosso quadro Resenha Carioca. Começando aqui com Fluminense e Botafogo, que é hoje às 18 horas no Maracanã. Falando em Botafogo, então já vou perguntar aqui diretamente para o Alan. Sua visão aí para esse jogo? Então, vou falar, curiosamente, o canal que eu comento é o Visão Botafoguense, né? É o primo do Pega Visão, né? Acabou coincidindo com isso, né? Não deixa de ser merchan, me perdoe, mas não teve como escapar. Mas eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, o Fluminense vem fazendo muitas experiências
teve uma janela de contratações muito produtiva, trouxe jogadores do Atlético, como o Guga. O Botafogo está um pouquinho mais devagar, mas tudo tanto por conta do fluxo de caixa, que vem sendo muito reclamado. Inclusive, o John Textor, em entrevista ao Fogão Net essa semana, falou sobre as empresas e os credores que passam à frente no RCE, que vem prejudicando o Botafogo na temporada. Realmente, se a lei da SAF determina aquilo, tem que ser feito o que está determinado na lei. Isso vem um pouco atrapalhando o Botafogo no desenvolvimento esportivo. Porém, estruturalmente, o Botafogo já é outro. Acreditando que o Castro vai escalar o time B hoje, porque é o time do fim de semana, o time do fim de semana é o time B, o time da semana é o time A. Acredito que tenha que se ficar de olho no Darius Lewis. Eu gostei dele quando ele estreou contra o Audax, é um jogador de ponta, rápido, entrou no decorrer do jogo. Eu acho que esse americano, com cidadania também de Trinidad e Tobago, acho que esse jogador é um jogador que dá para ser observado, até para ser aproveitado por uma rotação de elenco no time principal. Certo. E você, amigo, sua visão para esse jogo? Então, acho que vai ser um jogo pautado pelo equilíbrio. E eu penso o seguinte, o Botafogo no ano passado ele teve muitos problemas técnicos, né? Porque o Botafogo teve aquele período da entrada da SAF, aí o Botafogo, né, estava com um time que ainda tinha jogadores da Série B, aí montou um outro time na primeira janela, depois montou um outro time na segunda, trocou o pneu ali com o carro andando. 3 times. Praticamente 3 times, né? Durante o mesmo campeonato, mesmo certame. Então eu acredito que assim, o Botafogo ainda não fez grandes contratações nessa janela, mas tem um porém nisso tudo aí. Que eu acredito que os jogadores que ainda não conseguiram entregar tanto no ano passado, né, por falta de pré-temporada, lesão, adaptação, eu acredito que agora esses jogadores, esse ano, tem tudo para entregar um pouco mais do que entregaram no ano passado. Então acho que esse vai ser um grande teste de fogo, né, vai enfrentar um time como o Fluminense, que fez uma ótima campanha no Brasileirão passado, terminou em terceiro, tem ali um entrosamento, conseguiu manter o técnico, conseguiu manter algumas peças. E para mim essa vai ser a grande prova do Botafogo nesse início de campeonato carioca. Fluminense e Botafogo acabam que vão jogar com 2 mistões, né? Essa é a grande incógnita, né? Você nunca viu aqueles 2 times jogarem de fato um clássico. Então a gente não sabe como que vão se comportar. Para mim esse jogo é cara de 1-1, 0-0, justamente por serem times mistos, não estarem habituados, estar passando por adaptação. Eu acho que é um jogo para empate, por mais que eu torça para o Botafogo vencer, logicamente. Lembrando aqui do jogo Flamengo e Boa Vista, quarta-feira, 9h10 da noite. Fala aí, Alan. Então, o grande destaque do Flamengo nesse jogo contra o Bangu, né, é o Lohan. O Lohan, inclusive, roubou do meu conterrâneo lá de São Gonçalo, Vini Júnior, o título de jogador do Flamengo mais jovem a marcar um gol com a camisa do rubro-negro. Ele tem 17 anos, 16, o Vini Júnior tinha 17 quando fez. Foi notícia, inclusive, no Marca da Espanha. Já o Verdão de Saquarema tem um jogador que eu achei muito interessante, que é o Di Maria. Ele tem o Di Maria lá também, né? Campeão mundial, mas esse Di Maria tem 1,94. Ele é um jogador bem da característica do técnico Leandrão, que teve grande passagem pelo Botafogo, foi o cara que mais marcou gols no acesso do Botafogo na primeira queda. E esse jogador é um jogador interessante, porque ele vai jogar contra um time de meninos, é um jogador de porte físico, de presença de área, pode complicar, mas ainda acho que o time do Flamengo, mesmo sendo a garotada da base, é muito favorito para esse jogo. Certo, você, amigo, não é o rubro-negro paranaense, mas é o carioca. É nosso rival, né? Nos últimos anos nos acostumamos a fazer grandes jogos com eles, né? Copa do Brasil, Libertadores e tal. Então, eu acho que o Flamengo também é franco favorito, né? Mas como aconteceu isso aí, né? Do Flamengo ter empatado alguns jogos aí jogando com a meninada, pode ser que... Mas eu acredito que o Flamengo tenha condições de vencer sim o Boa Vista. Certo, o pessoal já vai comentando, já vai dando palpite ainda. Olha só, vamos agora aqui para o outro jogo, né? Que é Volta Redonda e Fluminense, quinta-feira, 9h10 da noite. Fluminense do Washington, Coração Valente, que também já brilhou muito lá. Fala aí, Alan. Então, o Voltaço, ele complicou muito o jogo de estreia do time A do Botafogo. É um time que tem qualidade. Tem o Lelê, que é matador, não sei por que ainda não está figurando no elenco dos grandes times aqui do Rio, ou até um grande time de São Paulo, que gosta muito de vir aqui no Campeonato Carioca e contratar os jogadores que se destacam.
E tem o Pedrinho, cara. Pedrinho é um canhoto, joga de meia, joga de ponta, veloz, habilidoso, dá trabalho. O menino rabisca bem, jogador jovem, também deve estar no radar de Fluminense, Botafogo, Vasco, porque é uma jovem promessa do Volta Redonda. Pode complicar, já que o Fluminense também vem jogando com um time alternativo. E essa questão do entrosamento é muito importante, por mais que na qualidade técnica do time alternativo do Fluminense, em tese, seja maior do que do time do Volta Redonda, tem 2 jogadores do Volta Redonda que podem ser surpresas e desequilibrar para o lado do Voltaço. Ainda mais que o jogo é lá no estádio do Volta Redonda. Certo, e para não mudar aqui drasticamente novamente para a resenha paranaense, eu estou tentando me segurar aqui. Lembrando que o Fernando Diniz já foi técnico do Atlético Paranaense. Então, o que você vê do Fernando Diniz? Alguma lembrança lá do Atlético, também do Fluminense de hoje? Sim, eu vejo uma evolução nele. Eu vejo assim que é um cara que está evoluindo muito como treinador e está acertando alguns pontos que eu achava que eram primordiais, assim, que faziam com que ele não conseguisse resultados tão efetivos à frente do comando técnico, que era o seguinte: o time dele tinha muita posse de bola, muita capacidade de criar jogadas, finalizações, furar bloqueios, mas o time dele tinha um problema ali que era na recomposição das linhas. E a gente viu muito isso no Atlético Paranaense de 2018, lembrando que ele montou a espinha dorsal do time que posteriormente foi campeão da Copa Sul-Americana, né? Que depois o Thiago Nunes chegou ali, ajustou alguns pontos e o time ficou redondo e conseguiu o título sul-americano. Mas eu vejo muita evolução no Fernando Diniz. O time dele hoje está mais compacto, está mais agressivo, está sabendo atacar, defender, a recomposição está melhor. E eu vejo o Fernando Diniz assim hoje num patamar muito melhor, né? Ele é um treinador que cada dia que passa ele está evoluindo um pouco na carreira dele. E a estigma pejorativa do dinizismo acabou caindo por terra, né? Todo mundo fazia uma crítica, vai contratar o Diniz. A torcida de São Paulo chiou muito quando ele foi técnico de São Paulo. A própria torcida do Fluminense, quando ele volta para o Fluminense, o Diniz não. Hoje não, hoje é um técnico consolidado, cada vez mais vem mostrando suas qualidades, monta o time de uma maneira bem ofensiva, bem compacta. Eu tive no Botafogo e Fluminense cobrindo o jogo no Maracanã, a reviravolta que ele conseguiu fazer no time no segundo tempo, para reverter um placar de 2-0 de primeiro tempo, foi fantástico. O time do Diniz hoje é um time muito perigoso e muito mais consistente do que desse Diniz que começou lá no Atlético Paranaense. Né? Isso. E também, assim, normalmente quando o técnico chega nos clubes do Rio de Janeiro, ele já se destacou em outros clubes, né, menores, vamos dizer assim. E quando o Diniz foi para o Atlético, como o nosso amigo disse aqui, ele construiu a espinha dorsal daquele time que foi campeão sul-americano. Né, ele não era ainda tão conhecido como é hoje e, poxa, deu para ver realmente uma evolução. A gente até brincava lá que era o Pepe Diniz, né, de Pepe Guardiola. A torcida do Atlético falava, Pepe Diniz, pô, você ia tocando lá atrás, isso já há alguns anos atrás, aí, uns 6 anos atrás, era ainda mais novidade, né? E de um técnico que ainda não era tão reconhecido, porque, como eu falo, depois que o cara chega no Fluminense, no São Paulo, no Flamengo, daí, né, todo mundo conhece, mas eu, como torcedor mesmo, que acompanhei o trabalho dele no Atlético, poxa, foi muito bom. Depois o Thiago Nunes pegou já muito bem montado ali e foi campeão, mas, nossa, muitos, eu diria assim, que um técnico que não foi campeão porque saiu do clube, mas tem muito mérito, é o Diniz com a Sul-Americana do Atlético. Porque, claro, vamos falar a verdade, senhor, uma comparação, quem que é melhor, o Diniz ou o Thiago Nunes? O Fernando Diniz. Então, realmente ele deixou o clube ali, o time muito bem montado, mesmo um trabalho excelente. O Diniz acaba sendo responsável pelo DNA que o Atlético Paranaense tem hoje. Esse tipo de jogo ofensivo, que sabe se defender, que sabe recompor, que ataca em bloco em alguns momentos, é uma herança do Diniz. Isso. E depois dessa boa resenha de UFC, resenha do futebol carioca, antes de saber o que os nossos comentaristas acharam de vir aqui por um dia falar nos estúdios da Band, eu tenho um recado muito importante para você. Fala, galera! A Estrela Bet foi eleita a melhor casa de apostas do Brasil. A Estrela Bet também é patrocinadora de diversos times no país, entre eles Internacional, Remo e CRB. Para se cadastrar é muito fácil, basta ler o QR Code que está aqui na tela ou acessar estrelabet.com e seguir o passo a passo. Para começar a apostar, a Estrela Bet tem a opção de depósito via Pix, que cai na mesma hora na sua conta. São diversos esportes, campeonatos pelo mundo para apostar, além de jogos virtuais, cassinos e esportes. Então não perca tempo, aproveite que o dia está recheado de bons jogos, entra aí na Estrela Bet para tentar fazer aquele dinheirinho extra neste final de semana.
Bom, falando em Estrela Bet, a casa traz aqui presentes para os participantes. Então, as palavras finais aí como comentarista. Fala pra gente aí, Alan. E mais um presentinho da Estrela Bet. Gostei porque de estrela eu entendo, Opa, né? botafoguense. De estrela, muito bonito. Teve lá na nossa camisa no passado, Estrela Bet também. E muito legal poder estar aqui na Band, é um prazer imenso, é um canal que eu acompanhei desde criança, sempre foi vanguardista na questão do esporte. Então é muito gratificante chegar aqui, pisar, poder trocar essa ideia aqui com vocês, falar sobre futebol carioca, sobre nossa paixão nacional que é o futebol, né? Muito legal. Obrigado, Estrela Bet. Obrigado ao programa. Valeu, obrigado. Como ele falou, Band, o canal do esportes, né? Isso aí. Fórmula 1, UFC, futebol, tem de tudo aqui na Band. Amigo, suas palavras finais também. Queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer imenso poder bater uma resenha aqui, né? Essa coincidência da gente ser atleticano, ser de Curitiba também. Isso é legal, a gente poder estar trocando essa ideia, falar um pouquinho do Atlético Paranaense aqui no Rio. E eu acredito que o Atlético Paranaense hoje ele já deixou de ser encarado como zebra, né? Para todo mundo. Eu acho que as pessoas hoje, com tudo que o Atlético vem produzindo nesses últimos anos, em termos de resultados, estrutura, investimento, o Atlético Paranaense hoje é bastante respeitado, não só no Rio, como no Brasil e até mesmo fora do Brasil. É o furacão das Américas. Olha só. E as considerações finais sobre aqui o futebol carioca, que eu gosto muito aqui de acompanhar, um campeonato muito charmoso, tem clubes históricos aqui, né? E eu acredito, assim, que ainda temos muita água para rolar aí, né, nos principais campeonatos aqui do Brasil e estamos aí. Bacana, a resenha foi muito boa aqui, falamos da arte marcial do amigo, 2 atleticanos, UFC, futebol, deu tudo certo mais uma vez. Fiquem de olho nos próximos programas. Até o próximo domingo, um beijo, fiquem com Deus. Valeu! Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou.